Olá, hoje você vai entender como as isenções fiscais que o governo dá para grandes empresas afetam diretamente a sua vida. E não é só teoria, é coisa prática, com exemplos que envolvem bilhões de reais, tragédias ambientais e dividendos bilionários para acionistas. Primeiro, o que são isenções fiscais? É quando o governo decide não cobrar impostos de certas empresas. A ideia, no papel, parece ótima. Por exemplo, quando uma fábrica se instala no interior do Brasil e recebe isenção para gerar empregos, ou quando, durante a pandemia, o governo reduziu impostos sobre máscaras e remédios para baratear o preço para a população. Isso é o lado positivo. Para entender melhor sobre isenções fiscais, você precisa saber o que é a Unafisco. A Unafisco é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. São esses auditores que fiscalizam se as renúncias, as isenções e os incentivos realmente geram contrapartida, ou seja, se as empresas devolvem algo para a sociedade. Em 2023, o governo deixou de arrecadar 523 bilhões e 700 milhões de reais por causa das isenções fiscais, o que representa cerca de 25% do total arrecadado em impostos naquele ano. No mesmo período, foram gastos 614 bilhões e 550 milhões de reais com o pagamento de juros da dívida pública, equivalente a 26,5% da arrecadação. Ou seja, juntos, isenções fiscais e juros da dívida consumiram mais da metade do que o governo arrecadou, sobrando menos de 50% para investir em saúde, educação, segurança e aposentadorias. Se formos pensar em valores práticos, é como se, de cada R$ 5 arrecadados, R$ 1 fosse perdido em isenções fiscais, R$ 1,33 usados para pagar os juros da dívida, e apenas R$ 2,67 destinados ao que realmente importa para o povo. Em 2024, a situação piorou. Os juros da dívida passaram a consumir 35% da arrecadação, enquanto as isenções fiscais representaram 19%. Isso significa que, de cada R$ 5 arrecadados, R$ 1,75 foram usados para pagar os juros da dívida, 95 centavos foram perdidos em isenções, e só sobraram R$ 2,30 para todo o resto. E o pior, segundo a Unafisco, apenas 1/3 dessas renúncias fiscais trouxe algum benefício real para o Brasil. E o que poderia ser feito com 523 bilhões e 700 milhões de reais? Com esse valor, seria possível construir 10.000 escolas públicas novas, reformar e equipar todos os hospitais do país, dobrar o valor do Bolsa Família, garantir remédios gratuitos para toda a população, investir pesado em segurança, transporte público, universidades, ou acabar com as filas do INSS. E preste bem atenção agora, só em 2023, o governo tirou 274 bilhões de reais da Previdência para cobrir parte dessas isenções. Ou seja, o dinheiro saiu do bolso do trabalhador para o bolso do patrão. Dinheiro que deveria ir para a sua aposentadoria, para o seu futuro, foi usado para bancar o privilégio dos grandes grupos empresariais. O ranking das empresas que mais receberam isenção fiscal em 2023 tem nomes conhecidos, como Petrobras, Vale, Gesselma, TAM e Samsung. A Vale, por exemplo, recebeu 31 bilhões e 500 milhões de reais em isenções fiscais e essa mesma empresa foi responsável por 2 dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. Em Mariana, Minas Gerais, o rompimento da barragem em 2015 matou 19 pessoas, destruiu comunidades inteiras e contaminou rios por centenas de quilômetros. Poucos anos depois, em Brumadinho, mais uma tragédia, o rompimento de outra barragem matou 272 pessoas e devastou o meio ambiente. E, em vez de investir pesado em segurança e prevenção, a Vale distribuiu mais de 22 bilhões de reais em dividendos aos acionistas no mesmo período. Já em 2024, os dados parciais indicam que a Braskem lidera o ranking das empresas que mais receberam incentivos fiscais, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em isenções. E essa mesma empresa foi responsável por um dos maiores desastres urbanos já registrados no país, em Maceió, capital de Alagoas. Por causa da extração de salgema feita pela Braskem ao longo de décadas, o solo da cidade começou a afundar. 5 bairros inteiros estão afundando, com rachaduras nas ruas e nas casas, obrigando mais de 40 mil pessoas a abandonarem seus lares. Famílias perderam suas casas, seus comércios, suas histórias. Pessoas que trabalharam a vida inteira para ter um teto, hoje vivem de aluguel ou em abrigos, porque o chão literalmente cedeu sob seus pés. E, enquanto isso, a Braskem recebeu bilhões em isenções fiscais e continuou distribuindo dividendos milionários aos seus acionistas. Mariana, Brumadinho e Maceió, 3 tragédias, centenas de mortos, milhares de desabrigados, rios contaminados e bairros inteiros destruídos. E tudo isso acontecendo enquanto empresas seguem recebendo bilhões de reais em benefícios fiscais e repassando lucros bilionários para acionistas no Brasil e no exterior. Falando em acionistas, muitos deles não moram no Brasil e não deixam um centavo aqui.
Um exemplo é a BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, que administra mais de 11 trilhões de dólares em investimentos. Além dela, outras gigantes americanas como a Vanguard, a Fidelity e a Tate Street também possuem participações em empresas brasileiras e recebem parte desses dividendos bilionários. E aqui está o detalhe revoltante: enquanto o Brasil abre mão de cobrar imposto sobre os dividendos dessas empresas, permitindo que esse lucro vá praticamente limpo para o bolso dos acionistas estrangeiros, nos países de origem dessas gestoras, como nos Estados Unidos, os dividendos recebidos lá são normalmente tributados. Ou seja, o dinheiro sai do Brasil livre de imposto, chega nas mãos dos fundos internacionais e lá, quando é distribuído aos investidores, o governo americano cobra parte dele. No fim das contas, o Brasil abre mão do recurso e quem lucra com isso são os governos e os investidores estrangeiros. Enquanto isso, o brasileiro segue pagando imposto até no arroz e feijão, no gás de cozinha e até no remédio. E para entender melhor quem recebe esse privilégio, existe o DIRB, a Declaração de Incentivos e Renúncias da Receita Federal. Nele, você consegue consultar quais empresas deixaram de pagar imposto e quanto isso custou para o Brasil. É a primeira vez que temos esse tipo de transparência, mas só isso não resolve, é preciso cobrar mudanças. A reforma tributária de 2024 trouxe avanços, como isenção para pequenos empreendedores e remédios essenciais. Existe também o projeto de lei para isentar quem ganha até R$ 5.000 por mês. Agora, o que falta é você fazer sua parte. Então, se você achou esse conteúdo importante, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Informação é poder e só com informação podemos mudar esse sistema. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fontes: os dados sobre as renúncias fiscais de 2023 e 2024 estão disponíveis nos relatórios oficiais da Receita Federal. O estudo completo da Unafisco, que mostra os impactos sociais das isenções fiscais e o quanto disso realmente virou benefício para a população, também está público. As informações sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês estão disponíveis no projeto de lei 4172 de 2023. Já os dados sobre os desastres ambientais de Mariana e Brumadinho vieram da Agência Nacional de Mineração e do Ministério do Meio Ambiente. As informações sobre o desastre urbano em Maceió causado pela Braskem estão nos relatórios oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura de Maceió. Os dados sobre a participação e os dividendos bilionários recebidos por gestoras estrangeiras como a BlackRock, Vanguard, Fidelity e Tate Street estão disponíveis nos relatórios anuais dessas empresas e na Comissão de Valores Mobiliários. E por fim, você também pode acessar o DIRB, a Declaração de Incentivos e Renúncias da Receita Federal, que mostra de forma transparente quais empresas deixaram de pagar imposto e quanto isso custou para o Brasil.